Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 8 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui na Ucrânia, em Odessa. Eu estou em Odessa hoje, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, e tivemos um grande ataque de drones e mísseis. Olha que coisa, aqui em Odessa, né? Teve em Kiev também. Eu estava em Kiev ontem. Peguei o trem ontem em Kiev, amanheci aqui em Odessa e justamente foram as duas grandes cidades atacadas de ontem para hoje com drones russos, né? Acho que o Putin está me perseguindo, né? Mas enfim, tá tudo bem aqui, não teve nada demais, mas teve um monte de drones incomodando aqui o pessoal de Odessa. E, além disso, a gente teve um ataque ucraniano contra a refinaria de Saratov aqui na Rússia. Olha que coisa curiosa, né? Aquilo que a gente imaginou realmente se concretizou. Parece que o Zelensky tinha prometido para o Biden parar esses ataques na retaguarda russa por conta das eleições americanas. Agora que passaram as eleições americanas, os ucranianos voltaram a atingir a retaguarda russa, as refinarias e campos de pouso e esse tipo de coisa, né? Então tivemos mais uma refinaria incendiada aqui em Saratov. Também teve a informação de um helicóptero K-52 que foi derrubado, o piloto morreu, segundo informações dos russos. E temos também informações sobre a linha de frente, que os russos estão fazendo neste momento uma grande ofensiva tentando avançar, principalmente aqui em Kurakhov. Não tem conseguido muita coisa, mas estão tentando avançar. É preocupante a situação ainda neste momento, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Prometeu e Vai Cortar o Pinto, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Só uma correção ao rapaz do apelido aí. Eu prometi cortar o pinto se o Brasil tiver déficit zero esse ano, né? No momento, o déficit está em 100 bilhões de reais, a chance de chegar a déficit zero até dezembro é nula, então não vou precisar cortar meu pinto dessa vez, mas eu prometi porque eu sabia que era impossível o Lula cortar gastos no Brasil, né? Então não fiquem preocupados com isso. Bom, falando sobre aqui a situação na Ucrânia, teve um ataque com 92 drones Shahed, 4 mísseis Ra-59 e um míssil Iskander-M. Os mísseis Ra-59 foram derrubados pela defesa antiaérea, bem como a imensa maioria dos drones Shahed, 88 deles foram derrubados também, seja pela defesa antiaérea regular, seja por guerra eletrônica. Então apenas 4 drones chegaram a atingir alguma coisa. Infelizmente, alguns desses drones atingiram justamente Odessa, a cidade que eu estou neste momento gravando o vídeo para vocês. Se tiver alguma diferença de imagem aí, de qualidade de imagem, de som, é porque eu estou num outro ambiente aqui, gravando aqui no hotel em Odessa. Daqui a pouco eu vou sair para conhecer a cidade, para passear para a cidade aí, 1 hora da tarde. Agora, terminando esse vídeo, eu vou sair para o meu passeio aqui, né? Mas teve um monte de coisa essa noite. Eu não vivenciei isso daqui, tá, gente? Porque eu estava no trem, vindo justamente de Kiev para Odessa. O sistema de trem aqui na Ucrânia é muito bom, tá? Tudo com vagão, com cama, leito, você dorme a noite toda. É excelente dormir no trem, então eu vim dormindo de Kiev para cá. Cheguei agora cedo aqui em Odessa, mas teve um grande ataque com drones aqui em Odessa de ontem para hoje, mas também teve em Kiev, tá? Não peguei nenhum dos dois porque eu estava no trem aqui entre uma cidade e outra, né? A minha foto aqui em Odessa, na estação de trem de Odessa, hoje cedo, cheguei 6 horas da manhã aqui em Odessa, né? Bom, agora, de notícia boa, teve o ataque ucraniano contra a refinaria de Saratov, tá? Saratov é essa cidade russa que fica aqui, e foi atingida por drones. A refinaria que tem aqui, tem uma grande refinaria aqui em Saratov, que foi atingida por drones ucranianos, né? A gente tem a imagem aqui do incêndio causado nessa refinaria. Aqui, ó, dá para ver realmente um incêndio grande. Repara que o flare está do lado de cá. Isso daqui não é o flare, isso aqui é realmente um incêndio na refinaria ali. Alguma coisa foi atingida pelo drone ucraniano ali, né? Aqui tem uma outra imagem, mas eu acho que não mostra nada diferente daquela imagem ali. Também aqui o incêndio grande ali na refinaria depois de ter sido atingida por um drone ucraniano, né? Curioso que a Ucrânia tinha parado de atingir essas refinarias russas, provavelmente por um pedido do Biden, né? O Biden, preocupado com a questão da eleição americana, né, tinha pedido
provavelmente para o Zelensky para interromper esses ataques a refinarias, porque isso poderia levar ao aumento do preço do petróleo, e isso atrapalha o Biden, na verdade a Kamala Harris, né, o partido do Biden lá nos Estados Unidos, uma vez que acabou a questão eleitoral lá nos Estados Unidos, para o bem ou para o mal, o Trump ganhou, não há mais por que se conter e não atacar mais as refinarias russas, né? Então o Zelensky voltou aqui a atacar, excelente notícia. Outra informação que a gente teve foi desse helicóptero K-52 que foi derrubado em algum lugar do fronte, segundo estão dizendo aqui, próximo de Donetsk. Esse helicóptero foi derrubado, está aqui o Fighter Bomber com a famosa frase dele, né? Voo eterno e coisa e tal, que a gente já sabe que significa que morreu o piloto, morreu a tripulação, então muito provavelmente esse K-52 foi derrubado por forças ucranianas ali na linha de frente, né? E não é só ele que morreu não foi só esse piloto não, isso daqui foi um texto trazido aqui do blogger Koshervarova, um blogger russo, falando sobre o tempo de vida médio de vida nas unidades russas, né? Então ele contando aqui o caso que tipicamente menos de 3 semanas se passam entre o soldado assinar o contrato para entrar numa das unidades de ataque, né? As unidades que fazem ataques de onda de carne, né? Que jogam para tentar avançar ali na Ucrânia, né? Então ele dá o exemplo, aqui ele dá alguns exemplos aqui, ó. Fulano, no dia 21 de junho de 2024, fez 18 anos, no dia 14 de agosto assinou o contrato para se tornar um soldado de uma dessas unidades de infantaria avançada. Por que as pessoas optam por assinar esse tipo de contrato? Porque paga bem, né? É um contrato que dá muito dinheiro. No dia 26/8 ele foi mandado numa ação, no dia 30/8 foi declarado perdido, né? Ou seja, raramente você tem a morte, tá? Porque as pessoas vão no ataque, morrem e ficam lá na linha de frente e ninguém se preocupa de declarar a morte. Então, ou seja, o cara fez 18 anos em junho, em agosto já tinha sido declarado morto, 17 dias a partir da assinatura de contrato já estava morto, né? Um outro caso aqui, no dia 12 de setembro a pessoa assinou o contrato, no dia 21 de setembro foi o último contato dele com parentes na Rússia, no dia 29 de setembro foi declarado perdido, então também 17 dias entre a assinatura do contrato e ser declarado morto, né? Um outro caso aqui, no dia 12 de setembro, mais uma vez assinou o contrato, no dia 20 de setembro foi mandado para a zona de combate, no dia 24 de setembro foi declarado perdido, 12 dias da assinatura do contrato, a pessoa já estava morta ali na linha de frente, né? Então ele está falando aqui que a expectativa de vida de um soldado russo na linha de frente está entre 2 semanas a 1 mês, enquanto o gasto do governo por soldado está entre 6 e 12 milhões de rublos, né? Ou seja, a efetividade desses assaltos, soldados de assalto, tende a zero. Cada vez mais o governo gasta um dinheirão com isso, porque, lembra, esses soldados assinam esse tipo de contrato não só porque eles ganham muito bem, mas também porque há uma recompensa para a família no momento que eles são declarados perdidos, né? Então a eficiência disso está tendendo a zero. O governo russo cada vez mais gasta mais dinheiro porque ninguém quer entrar numa profissão dessa, e aqueles que assinam duram poucos dias, ou seja, praticamente não servem para nada, né? Hoje, na visão pública, um soldado de assalto, um soldado de infantaria, é um soldado não treinado que talvez mal consiga atirar alguma coisa, ou então um soldado que ainda está se recuperando de ferimentos e devido à falta de recursos ou outras razões é mandado de volta numa missão. Ser mandado em um assalto é visto como uma punição na guerra russa, né, no exército russo, né? Então, ou seja, aqui tem os exemplos que ele coloca e ele falando que isso está se tornando cada vez mais ineficiente, né? E é verdade, e tomara que continue assim. Aqui, mais uma visão, como a gente falou, os russos estão fazendo um grande puxão ofensivo agora, uma grande ofensiva ali na região de Donetsk. Tem alguns avanços, a gente vai falar sobre isso, mas nada significativo. De qualquer forma, aqui você tem soldados russos filmando o próprio veículo deles no meio de uma estrada ali com um monte de carcaça de outros veículos destruídos, de coisas destruídas ali por drones, por artilharia, por minas. Ou seja, o pessoal indo ali nessa estrada tentando fazer esse avanço por ali e com muita coisa destruída, mostrando o grau de destruição que tem nessa tentativa de avanço russa, né?
vocês vão ver aqui que mudou muito pouco na linha de frente, tá? Aqui, por exemplo, na região de Pichane, né, de Kupiansk, muito pouca mudança aqui, nenhuma alteração de ontem para hoje. Aqui na região de Toretsk, os ucranianos até avançaram um tanto aqui nessa região aqui, mas pouca mudança, pouca diferença aqui. Aqui que teve um pouco mais de diferença. Em Selidov, os russos avançaram nessa região aqui, mas é uma região que não tem muita importância estratégica, então um avanço pouco significativo aqui, né? Mais preocupante é esse avanço por aqui pelo sul. Os russos conseguiram avançar um tanto nessa região aqui e arriscam fechar Kurahov aqui por cima, né? A gente imagina que os ucranianos estão preparando defesas nessa região aqui. Mas, de novo, muito pouco avanço, mas teve algum avanço, né? E, para isso, os russos sacrificaram muita coisa mesmo. Foi mais um dia com mais 1.500 mortos russos, né? E mais um monte de equipamentos russos destruídos aqui. Ou seja, continua a mesma situação dos últimos dias, os russos não conseguindo avançar significativamente, avançando pouca coisa, mas com muita destruição de maquinário e pessoal. Como o próprio blogger russo falou ali, uma coisa que se torna ineficiente, tende a eficiência zero. Cada vez mais o Putin está gastando uma grana para mandar pessoas para morrer em poucos dias, sem fazer nenhum avanço significativo, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala sobre o Putin ter congratulado o Trump pela eleição dos Estados Unidos, mas nada que realmente mude alguma coisa aqui, né? Bom, a gente teve uma outra informação, o general Klimenko Pavel Yerovich, que é o comandante da 5ª Brigada de Rifle Motorizado Separada, foi morto, é um general russo que foi morto ali na região de Donetsk no dia 6 ou 7 de novembro, ou seja, anteontem ou ontem, né? O general estava ali em Donetsk, é um dos generais responsáveis por esse grande avanço russo ali, né? Estava comandando as tropas e foi alvo de um drone. Aqui, ó, o general Klimenko morreu como resultado de um drone FPV enquanto ele estava dirigindo uma motocicleta com alguns subordinados ali na região, né? Está aqui a nota da morte dele ali na linha de frente. Então, menos um general russo aí. Esse sinal, quando os generais começam a morrer na linha de frente, é o sinal do desespero. Por quê? Porque, em tese, um general não deveria ir para a linha de frente, né? Os generais vão para a linha de frente quando os soldados começam a não obedecer mais às ordens do general, daí a cadeia de comando toda tem que chegar mais perto da linha de frente, e chegando mais perto da linha de frente acaba tendo morte de general. Isso já aconteceu no início da guerra, depois parou um pouco justamente porque o Putin sabia que não conseguia avançar mais, né? Parou de ter esses grandes ataques russos, e agora, com mais esse grande ataque russo, novamente a gente vê esse tipo de situação desesperadora para os russos ali, né? Bom, a gente falou num vídeo lá no canal Ancapso sobre o desmanche do governo alemão, né? O governo alemão parece que está com problemas. O Olaf Scholz perdeu o apoio do partido FDP lá na Alemanha, que justamente era quem tinha o ministro da Economia, o Christian Lindner. E segundo está dizendo aqui, o Christian Lindner, ele teria saído justamente porque fez a proposta para o Olaf Scholz de fornecer para a Ucrânia os Taurus, o míssil Taurus, ao invés de dar dinheiro para a Ucrânia em ajuda financeira, né? Aparentemente isso resultou numa briga dele com o Olaf Scholz, acabou com a demissão dele e comprometendo todo o governo alemão. É possível que o governo do Olaf Scholz acabe em janeiro. O Olaf Scholz pediu um voto de confiança, então vai ter uma eleição no parlamento para ver se mantém ele como primeiro-ministro, senão vai ter que ser convocada uma nova eleição na Alemanha, é possível que ele tenha que ser trocado o governo na Alemanha, né? Bom, falando um pouco sobre a eleição na Geórgia, né? A gente sabe que a eleição na Geórgia foi cercada de fraude, teve fraude para tudo quanto é lado, ganhou o partido pró-Rússia na Geórgia só por causa da fraude, e a gente tem uma novidade que é o fato de que um juiz de primeira instância aceitou um caso contra a eleição, ou seja, há uma preocupação muito grande da elite corrupta do judiciário da Geórgia, uma vez que eles vão ter que julgar esse caso agora, né? E parece que é uma situação bastante complicada. Em 62 estações de voto, né,
número de votos de homens chegou entre 80% e 100%, enquanto a atividade de mulheres chegou a 57%, né? Então eles estão dizendo que isso daí é uma suspeita de fraude. É o que eu falo para vocês, esse caso aqui é suspeita de fraude, mas é muito difícil provar. Vai que 100% dos homens realmente foram votar, né? Como é que você vai garantir que não foram votar 100% dos homens nessas estações? Porém, em algumas estações chegou numa situação em que você tem mais votos do que eleitores naquela sessão. E isso seria uma prova cabal de fraude. Você tem mais voto do que eleitor numa urna, você tem fraude. Nota que é diferente de uma alegação que foi feita por algumas pessoas aqui na eleição brasileira de 2022, em que alegaram que havia mais votos do que residentes em determinadas cidades. Isso, infelizmente, é uma situação razoável, não é uma situação impossível, porque é muito comum as pessoas saírem de cidades pequenas e irem para cidades maiores e, portanto, continuarem sendo eleitores na cidade pequena, não moram mais naquela cidade, mas continuam sendo eleitores ali. Ou seja, quando chega a época de eleição, a pessoa vai na cidade de origem dela para votar, e aí você tem naquela cidade mais votos do que moradores na cidade. Isso pode, você pode ter mais votos do que moradores. Por quê? Porque são pessoas que são eleitores naquela cidade, mas moram em outras cidades. O que você não pode ter é mais votos do que eleitores na cidade. E isso, até onde eu sei, aqui no Brasil não aconteceu. Em nenhuma urna teve mais votos do que eleitores, teve mais votos do que moradores na cidade. Isso não é um problema, né? Enfim, só para esclarecer, o caso da Geórgia aqui é um caso de mais votos do que eleitores, ou seja, realmente não faz sentido. A única explicação possível é fraude nesse caso, né? Ou seja, essas situações aqui, esses distritos aqui, dizem que o número total de eleitores registrados, 514, número total de votos, 599. É impossível, não tem como ter isso, né? Então tá aqui os casos em que isso aconteceu, que teve mais votos do que eleitores na cidade, né? Tá vendo aqui uma série de pessoas aqui, é o caso do Jane Kive, do Johnny Ascola e também do Rado Rosso, que são pessoas que eram muito pró-Biden, pró-democratas, ficaram muito chateadas com a eleição do Trump, mas todos eles agora estão adotando uma linha de que, olha só, bom, agora a situação atual é essa e vamos torcer para a Ucrânia conseguir ter uma boa conversa com o Trump e conseguir até melhorias, quem sabe, em relação à administração Biden, né? Por exemplo, o Jane Kive, de novo, esse cara aqui é fortemente democrata, fortemente a favor do Biden, mas ele está falando aqui, até o Trump sabia que os políticos alemães estavam vendendo o país para a Rússia, né? De fato, o Trump avisou aos alemães lá em 2017, quando ele era presidente, que o gasoduto Nord Stream 2 ia ser vender a Alemanha para os russos, né? Então o pessoal já está começando a ver coisas positivas no Trump aqui, né? O Johnny Ascola também não gosta do Trump, já criticou o Trump um monte de vezes, acha que ele não vai ser um negociador efetivo, mas enfim, é o que temos por aí. Pode ser que tenha aspectos positivos também do Trump para o Zelensky, né? Aqui o Rado Rosso também colocando aquela foto do Zelensky meio sem jeito com o Trump aqui, coisa e tal. Mas enfim, todo mundo está chegando à conclusão aqui na Ucrânia que não tem alternativa. Agora é o Trump. E talvez tenham coisas boas com o Trump. Vamos ver o que vai acontecer. É uma grande incógnita. Eu não vou ler as threads todas aqui, porque todas elas se resumem nesse ponto que eu falei para vocês. Vamos ver o que vai acontecer. Não tem outra alternativa agora, né? Bom, e os líderes europeus fizeram um pedido a Trump para que evite guerras comerciais, particularmente com a Europa, e mantenha o apoio à Ucrânia. Eu acho um pedido bastante razoável e eu acredito que a retórica do Trump na campanha não vai se refletir totalmente na presidência dele. Eu acredito que não é que não vai ter guerra comercial, vai ter alguma coisa, mas vai ser muito menos do que o pessoal teme. E também o apoio à Ucrânia, eu tenho certeza que o Trump vai manter, até porque ele não tem alternativa para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.